Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quinta-feira, dia 31, Atos 15, 4 e 5. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. O evangelho estava sendo pregado aos gentios. Os gentios estavam se convertendo, mas os cristãos judeus entendiam que não era suficiente crer em Jesus. Era preciso praticar a lei deixada por Moisés e especificamente um item da lei que era a circuncisão. E quando os gentios chegaram a Jerusalém para se reunirem com os apóstolos acerca do assunto, o texto diz da seita dos fariseus, grupo religioso que insistia em dizer que era preciso guardar a lei de Moisés. Não eram as pessoas alheias à pregação do Evangelho. Eram pessoas que o texto diz que haviam crido, mas mesmo tendo crido, continuavam ensinando e até mesmo exigindo que as pessoas se circuncidassem. Hoje nós não temos a seita dos fariseus, mas nós temos pessoas que pensam da mesma maneira que pensavam os fariseus. Naquele momento da história, o tema principal era a circuncisão. Se a pessoa aceitasse o Evangelho de Jesus, mas não se circuncidasse, ele não estava salvo. Essa era a ideia deles. E não é assim a ideia de hoje. Hoje nós temos muitos fariseus que não pertencem a uma seita específica, mas estão dentro das igrejas evangélicas ensinando que é preciso guardar a lei de Moisés. Ensinando que todos aqueles itens colocados por Moisés, e não foram apenas os 10 mandamentos que nós conhecemos tão bem, mas uma leitura dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vai nos mostrar que há uma infinidade de leis que foram colocadas por Moisés e que nem o povo judeu cumpriu. Uma delas, apenas para dar um exemplo, a lei exigia que os pais ensinassem aos filhos sobre o poder de Deus. E quando nós abrimos
a nossa Bíblia lá em Juízes, logo no princípio, no capítulo 2, nós vamos ler exatamente que levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor. Então, nem mesmo os judeus daquela época cumpriam toda a lei. Pela lei, ninguém pode ser salvo. Mas, para isso, Jesus veio em condições de cumprir a lei. E em cumprindo a lei, ele então pode nos conduzir a Deus. Os fariseus de hoje também estão exigindo práticas que não estão de acordo com a mensagem do Evangelho. Estão exigindo que se faça alguma coisa, porque, segundo esta exigência, mesmo que pelas palavras eles digam alguma coisa, mas essa exigência prova de que eles dizem que Jesus não é suficiente. O poder de Jesus não é suficiente. Eu preciso aceitar a Jesus, mas eu preciso praticar as obras da lei. E os discípulos reunidos em Jerusalém, eles mostraram que não havia necessidade de cumprir toda a lei mosaica, mas havia necessidade de cumprir toda a lei de Deus. Mas não foi Moisés. Mas quando Moisés entregou a lei, não foi por Deus, mas foi para um povo específico em um momento histórico específico. Algumas delas, outras é para o povo de todos os tempos e em qualquer lugar da história. Não sejamos os fariseus de hoje, fazendo exigências que o próprio Deus não faz. Que esta quinta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.